Você já assistiu Breaking Bad, mano? Então você precisa assistir o Better Call Saul, mano. Better Call Saul aí é uma série que complementa o Breaking Bad, mano. Isso mesmo. É uma série que fala de dois personagens. Foca mais no Saul, né? Que é o advogado do Walter White. Mas foca muito no Mike também, mano. Que é um personagem aí importantíssimo. Que ele é basicamente um assassino ou um segurança, né? Do Gus Fring, que também é outro personagem importantíssimo no Breaking Bad. Bom, cara, o Better Call Saul, ela é uma série que você não precisa assistir o Breaking Bad para poder entender. Você pode só pegar e falar assim, não quis assistir o Breaking Bad, não gostei, o que é um erro. Vou assistir aqui o Better Call Saul. Pode assistir tranquilamente que não tem nada que o universo de Breaking Bad, ele não fica muito dependente, né? Uma série não depende da outra. Ali no final do Better Call Saul, que tem a sentença, né? A conclusão final da série, que fica um pouco mais dependente da série do Breaking Bad. Mas, no geral, não precisa não assistir o Breaking Bad para poder entender Better Call Saul. Algumas pessoas dizem que a ordem cronológica de assistir é assistir primeiro o Better Call Saul do que o Breaking Bad. Eu assisti primeiro o Breaking Bad e depois Better Call Saul, não fiquei confuso, é bem tranquilo, eu recomendo assistir dessa maneira, até porque foi a maneira que foi publicada, né? Primeiro saiu o Breaking Bad, depois saiu o Better Call Saul. Mano, é uma série muito bem produzida, tá? Tem uma coisa que eu acho interessante falar, que é que por exemplo, normalmente cenas antigas, né, quando são retratadas em filmes e em séries, são passadas em preto e branco, né? E aí eles brincam com isso. Eles pegam, tipo, quando eles querem falar do futuro, eles usam preto e branco. Quando eles querem falar do passado, eles usam colorido. Então é bem interessante isso. Nessa série também, mano, tiveram personagens muito legais, mano, assim, que não tinham no Breaking Bad. Um exemplo deles é o Nacho Varga, mano, que era um amigo aí do Tuco. Era um amigo do Tuco, o Nacho Varga, mano. E aí ele foi inserido ali junto com, como já era amigo do Tuco, foi inserido ali na família ali dos Salamancas e começou a participar do negócio de tráfico, né? Então é um personagem muito importante pra série do Better Call Saul. Ele tem, assim, um envolvimento ali. Por exemplo, toda a saga que teve do Lalo, que também é um personagem muito legal, que foi a maior ameaça pro Gus Fring. Ele chegou perto mesmo, mano. O Lalo, esse personagem, praticamente ele conseguiu destruir o império do Gus Fring, mano. E o plano dele era matar o Gus Fring, né? Mas como ele era subordinado do Hector, né? O Hector falava pra ele, não, você tem que apresentar provas pro cartel. E aí ele quase conseguiu, mano. Mas aí teve a cartada de mestre do Gus, que não tem como, o cara é um gênio, né, mano? O cara chegou lá, como ele previu que o Lalo tinha ido lá para o laboratório que ele estava construindo, né, mano? Muito bizarro a maneira como se desenvolveu. Esse é um momento que você não consegue. Você quer ir pro próximo episódio instantaneamente, mano. Essa saga aí do Lalo, que ele tinha morrido. Toda aquela parada que os caras invadiu a casa dele pra matar ele. Aí ele fugiu por debaixo da banheira. Um bagulho muito louco. Matou todo mundo. Pô, muito louco o Lalo, mano. E aí o Nacho Varga foi importantíssimo. Porque depois que o Lalo morre definitivamente, tinha muito... Até quando ele tinha morrido e ele definitivamente não tinha morrido, né? Quando ele tinha só supostamente morrido. Tinha muita desconfiança em cima do Gus Fring, né? Então o Nacho foi muito importante para tirar essa desconfiança do Gus, né? Então, tipo, importante pro Gus, né? Não que eu queira que eu esteja defendendo alguém aqui, mas é lógico que, pô, se o Gus tivesse ferrado lá atrás, não teria o Breaking Bad, né? Então, de certa forma, a gente acaba até torcendo um pouco pro Gus, né? Mas o Nacho, ele foi importantíssimo. Que daí ele foi, tipo, ele se entregou, tipo, ele tinha medo, né, de alguém matar o pai dele, no caso o Gus, poderia matar o pai dele, aí ele fez um acordo lá com o Mike, né, principalmente com o Mike, né, que iriam proteger o pai do Nacho, em troca dele se entregar
E aí foi o plano, né? O próprio Gus Fring entregou o Nacho Varga, que o pessoal do cartel lá tava louco querendo matar ele, porque acreditavam que ele que tinha invadido e matado o Lalo, mas o Lalo não tinha morrido. E aí ele foi atrás lá dos caras, queria achar uma prova pro cartel, né, de que o Gus Fring tava fazendo uma coisa de errado, mas não teve como, o Gus foi lá e matou ele. E aí ele conseguiu se safar dessa daí, mano, mas essa saga aí é muito legal, velho, do Lalo. Toda a participação do Lalo na série foi muito legal, porque ele chegou ali na série num momento que tava meio parado e deu uma bagunçada, né? Veio, matou gente, foi preso, o Saul foi lá, soltou ele, buscou dinheiro, foi pro deserto. Muito louco isso. Uma parada bem legal, mano, é que eles focam bastante no passado do Mike, mano. Praticamente não foi falado na série, né, do Breaking Bad sobre o passado do Mike, né? E aí só falava que ele tinha a filha dele e tal, mas ali focou bastante. Contou a história que ele era um policial corrupto, e aí o filho dele não queria ser policial corrupto, e outros policiais corruptos que trabalhavam lá com eles, na polícia deles, lá na cidade, lá, sei lá, Chicago, sei lá o nome da cidade. E aí eles mataram, né, o filho dele. E aí ele se vingou dos caras, matou os caras, né? Então é bem interessante isso que eles mostraram, a história por trás de tudo isso, mas uma coisa que eu não entendi é que não falaram, pelo menos eu não vi, talvez eu devo ter dormido nessa parte, eu não vi o que aconteceu, mano, com a filha do Mike, ou com a filha não, com a mãe da neta do Mike, ela era esposa do filho do Mike, né, é que ela chama ele de pai de vez em quando, então eu confundo, acho que ela é filha, né. Mas eu não sei o que aconteceu com essa personagem, mano. Se você sabe, comenta aí. Eu sempre fico com essa dúvida agora, cara. Não sei. Mas é bem interessante ali que mostra como que o Mike foi inserido ali pra trabalhar junto com o Gus, com o cartel, com todo mundo. E é bem legal o passado do Mike. A série foca bastante, tanto no Mike, no Lalo, no Nacho. Foca muito nisso. E também no Saul, né? E aí, no lado do Saul, foca ali no Chuck, né? Que era o irmão dele. Mas, tipo, sinceramente, eu acho que ele não fez tanta falta depois que morreu. Era um personagem bem chato, né? Tinha aquela parada dele de... Ai, não gosto de eletricidade, não sei o quê. Era um cara que queria fazer tudo muito certinho, mas no fundo era um hipócrita que fazia um monte de cagada também. E mentia também e enganava o próprio Saul, né? Então é um personagem que pra mim não fez falta não, o Chuck. Outra parada que eu acho é que a Kim Wexler, que é a mulher que casou com o Saul, né? Eu acho que ela deveria ter aparecido no Breaking Bad. Não sei se os caras não tiveram tempo, né, pra poder desenvolver essa personagem no Breaking Bad, mas eu acho que ela teria uma participação até que bem bacana no Breaking Bad. E simplesmente não existiu ela, né? Por isso até que quando eu fui assistir o Better Call Saul, tava acabando ali a quarta, quinta temporada, eu achei que ela ia morrer, porque ela não tem nada, pelo menos eu não me lembro. Tipo, ela não tem nenhuma participação no Breaking Bad. Então eu falei, mano, talvez essa personagem vai morrer, né? Mas não, ela só, tipo, separa do Saul, vai pra outro país e é isso. Acho que foi um desperdício não ter usado ela como personagem, né? Uma parada, mano, que pra mim, mano, eu não curti, mano, é que eu não gostei do final do Better Call Saul. A série, tipo, no geral, ela é muito boa. Tanto o passado do Saul e tanto, tipo, a virada de chave, né? Quando o Jimmy vira Saul. Isso é muito legal, né? Essa construção, né, do personagem. Mas ele ter tido o final preso, cara, eu acho muito paia. Porque, imagina, cara, a vida dele foi inteiramente, tipo, construída à base de soltar criminosos por as maiores atrocidades. Com estratégia. E tava rolando uma parada assim, né? Ele, tipo, conseguiu sair lá de muitos anos, lá, sei lá, 30 anos, sei lá. Ele ia passar a vida toda preso por 7. Conseguiu negociar isso daí, né?
Eu achei, mano, que ele ia conseguir fazer de alguma maneira pra ser livre. Ou pra ficar, tipo, fazer, sei lá, serviço comunitário, qualquer tipo de coisa que ele iria vencer, né? No tribunal. Mas simplesmente os caras falaram: dane-se. Ele chegou lá, é, contou lá toda a verdade, foi preso pra sempre, praticamente, vai morrer na cadeia. E acabou a série, mano. E acabou a série. O cara, os caras, eles criam um bagulho, tipo um personagem, eles criam um personagem muito pica e destroem ele. É, tanto foi assim no Breaking Bad como no Better Call Saul. Então eles construíram o Saul e destruíram o Saul. Ele vai ficar pra sempre na cadeia. É, não tem lógica isso. E aí dentro da cadeia ele não vai ter nenhum tipo de influência. E simplesmente acaba a série. Não é correto isso. Pô, é o Saul, tá ligado? O que esse cara poderia fazer dentro da cadeia? A gente sabe as, as imagináveis possibilidades que um cara como ele poderia fazer dentro da cadeia. O tanto de gente que ele poderia conseguir lá. A gente sabe que é possível ter muito mais poder dentro da cadeia do que não. Se você não sabe disso, você é um imbecil, né? As pessoas mais poderosas do mundo estão presas nesse momento, né? E, pô, mano, eu acho muito frustrante ele ser preso e simplesmente a série acabar. Se ele fosse preso e continuasse uma reviravolta lá dentro, sei lá, ele continuar ativamente como Saul, sabe? Eu não acho que ele deveria só ser um idiota ou só ser um cara desgraçado. Eu acho que ele deveria ser um cara com a personalidade dele. A série o tempo todo quer criticar a personalidade dele e como ele é. Isso é muito ruim, porque qual é a mensagem que isso passa? Não seja você mesmo. Seja o que a sociedade quer. Não seja um advogado que tem a sua própria maneira de trabalhar. Siga as regras. É isso que a série quer passar? Se for isso, sinceramente eu acho ridículo. Porque eu não concordo nada com isso. Eu acho que cada pessoa tem a sua excentricidade e tem que explorar isso ao máximo, né? E se foi isso que passou, que eu entendi pelo menos, eu acho ridículo, mano. Mas o que eu acho que deveria ter acontecido é o Saul sair por cima, não preso, ferrado, tá ligado? Ficou nítido ali que ele fez isso pela Kim, né, mano? Mas isso não é certo, mano. Não falo nem justo, né, mano? Porque ele, de fato, ele fez muitas coisas ruins, né? Mas atribuem muito a culpa da morte do Chuck a ele, sendo que o próprio Chuck queria ferrar ele. Atribuam muito muitas pessoas, né? Ficam atribuindo a morte do Howard. Que, sinceramente, o Howard não precisava ter morrido. Tipo, eu não sei por que os caras quiseram matar ele. Talvez só pra dar um extra, né? Pra história. Mas ele poderia só ter ido embora dali do apartamento. O Lalo não precisava ter matado ele. Foi totalmente gratuito a morte dele. Mas é isso, né, mano? Foi o final que os caras quiseram dar. Eu ainda acho que a série é boa. Ali nas suas primeiras, até a última temporada foi bem legal. Só que eu não gostei mesmo dessa parada dele ser totalmente fraco e perdido. Que na real ele não perdeu, né, mano? Se ele quisesse, ele poderia ter saído daquele julgamento ali, né, mano? Diante de tudo que ele fez na série, né? Todos os casos que ele conseguiu solucionar, assim, no sentido de, pô, um cara cometia um crime absurdo e o cara conseguia. O que ele fez lá com o Rio lá, velho? O cara cometeu um crime de bater na polícia e não foi preso. O tanto de coisa que ele conseguiu fazer como advogado, assim, de livrar as pessoas. Foi muito louco, mano. Mas foi o final que os caras quiseram dar aí. Aparentemente, o autor aí do Breaking Bad, do Better Call Saul, é o mesmo, né? Mas aparentemente ele gosta de construir um personagem muito legal e destruir ele como se ele fosse um imbecil e que esse tipo de pessoa, ou sei lá, algum tipo de pessoa deve ser destruído ou prejudicado, sei lá, mano. Eu acho muito ridículo isso como um personagem como o Saul. É tão pica e tão faz coisas tão grandiosas e de repente
no final da sua vida ele se entrega e se ferra, e é isso aí mesmo. Não tem nenhum pingo de lógico pelas próprias características do personagem. Não tô falando que eu apoio ou que eu faria isso. Eu jamais faria nada do que tanto nenhum desses personagens malucos aí, Walter White ou o próprio Saul faria, né? Fizeram, né? Eu não faria isso de maneira nenhuma, tá doido? Mas é o que eu acho que, tipo assim, se eles, desde o começo das suas vidas e da série, foram assim, eles devem terminar a série sendo dessa maneira. Eu não concordo com isso de que você constrói um personagem de uma maneira e aí depois você joga ele no lixo só pra você dizer que esse tipo de atitude é errado. Todo mundo sabe que esse tipo de coisa é errado. Todo mundo sabe que matar pessoas é errado, que fazer todas as coisas que o Walter White, que o Saul fizeram, é errado. Mas a questão não é se é errado ou não é. A questão é que o personagem, ele é daquele jeito. Então ele tem que ser do minuto 1 da série até o minuto final, da maneira como ele é. Não ser mudado por ideologia ou porque os caras pensaram que as pessoas poderiam ser influenciadas. Se realmente foi isso que os caras tentaram fazer, na minha opinião, é ridículo. Mas, comenta a sua opinião aí e vamos assistir aí mais séries aí e mais filmes. Eu sou um cara dos animes, tá ligado? Eu não assisto muito série, mas assistindo aí a mais séries aí e mais filmes aí, mais coisa interessante, eu trago aí pra vocês. Comenta aí, mano, uma série, um filme, uma parada que você gosta muito. Talvez eu possa assistir e se eu gostar eu trago aí um vídeo aí. E se eu não gostar também eu trago, beleza? Tamo junto, mano. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.